E vamos lá, até aqui o Senhor tem nos conduzido. E sem delongas, porque o tempo já urge. Tem alguém aí ao vivo? Não sei se é alguém, mas vou iniciar aqui já. Eu te convido hoje, se você viu o tema hoje aí da mensagem, o pastor colocou essa semana. O tema é o que eu aprendi com Jesus e um danoninho sobre confiar em Deus. Eu vou falar hoje, quero compartilhar com você o que Jesus e o danoninho, porque esse danoninho aqui guarda um segredo sobre o cuidado de Deus sobre nossas vidas. Maravilha? Então eu quero orar primeiramente com você e pedir que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração para compreendermos o que Ele quer conosco hoje. Oremos. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra, que é viva, é poderosa e eficaz, tem um poder criativo, construtivo, transformador, redentor. Eu peço que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração. Dá-nos sabedoria, entendimento espiritual para compreender a sua boa, agradável e perfeita vontade. Dai-nos direção, Pai, sobre o que o Senhor tem falado, já falou e fala em nossas vidas. Precisamos do Senhor, pois sem ti nada podemos fazer. Em nome de Jesus. Amém. O que nós podemos aprender com Jesus, o segredo de Jesus e esse danoninho aqui sobre confiar no Senhor, colocar nossas vidas no cuidado dele. Mas antes eu quero que você me acompanhe agora no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Mateus 6, versículo 25 ao 34. Eu vou ler aqui. Portanto, diante disso, eu lhes digo: não se preocupem com a sua própria vida quanto ao comer. Vou levantar a Bíblia aqui. Ao comer ou beber, nem ao seu próprio corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Olhe para as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem guardam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Vocês não são mais importantes do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um minuto ao curso da sua vida? Por que vocês se preocupam tanto com roupa, com grife, com etiqueta? Vejam como crescem os lírios, as florzinhas no campo. Elas não trabalham, nem tecem, nem costuram. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, com todo o seu, com a sua grife italiana, europeia e de Paris, francesa, se vestiu como qualquer uma dessas flores. Ora, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, no fogo, não vestirá muito mais a vocês, pessoas de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo: o que nós vamos comer, ou o que nós vamos beber, ou com o que nós nos vestiremos. Pois aqueles, os pagãos, aqueles que não conhecem o Pai que tem, correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam de cada uma delas. Portanto, busquem o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Palavras de Jesus: basta a cada dia o seu próprio mal. Se nós viajarmos no tempo, irmãos, fizermos uma viagem no tempo e andarmos no tempo de Jesus, se Jesus era um mestre, se nós analisarmos, naquela época era comum os mestres, havia várias escolas de mestres, e Jesus era um dos mestres da época. E era comum o mestre se assentar e em volta dele várias pessoas o acompanharem, o ouvirem, buscando sabedoria. Era comum, essa era a rotina. Se você anda, por exemplo, lá na República, tem aquelas pessoas que estão ou vendendo alguma coisa ou comunicando alguma coisa, e as pessoas se rodeiam. Era comum, naquela época, vivia assim, os mestres eram rodeados de pessoas. E Jesus era um mestre, era um rabi entre elas. E se você viaja na época, vendo toda a diferença cultural que nós temos, nas campinas em que Jesus andava, mas se você adentrar no coração das pessoas, no íntimo, na mente das pessoas, a gente começa a ver algumas similaridades, como as coisas se parecem,
como as pessoas que sofrem angústias, preocupações, inquietações de hoje são as mesmas das que sofriam no passado, na época de Jesus. Tanto que Jesus traz essa palavra. Por que vocês andam tão ansiosos e inquietos? Porque os seus corações. Notem que Jesus dirige isso a todos aqueles que estão ao seu redor. E qual era a questão? Se você ler o texto, Jesus fala, portanto, versículo 25, portanto, diante disso, por esse motivo, não andem ansiosos. E qual era o motivo que Jesus estava falando até então? Se você anda mais atrás do versículo 19 em diante, até o 25, Jesus fala a respeito das riquezas na terra. Ele fala que todo o patrimônio construído ao longo da história pela humanidade, ela se deteriora. E Jesus coloca alguns pensamentos. Dá para ver aqui? Vocês estão preocupados, desesperados e inquietos. E Jesus fala uma coisa interessante, fala sobre traça, fala sobre ferrugem e fala sobre ladrões. Jesus fala que os pensamentos de vocês não devem estar ansiosos sobre essas coisas. E ele fala, não ajuntem tesouros na terra, onde traça e ferrugem pode tirar, mas ajuntem isso no céu, onde nem traça, nem ferrugem, nem ladrão. Quando Jesus fala de traça, ele fala do processo natural que as coisas passam. Ou seja, tudo o tempo, a natureza acaba, ele usa a traça. Um tempo atrás abri o guarda-roupa não, meu armário de livros lá no fundo do quintal, e tem alguns livros, a beirada dos livros, das folhas dos livros, foram corroídas pela traça. E naquela época, os tesouros, além de diamantes, além de pérolas preciosas, ouro, tinham roupas. O linho fino, a seda, fazia parte dos tesouros, do cofre da realeza. E é terrível toda aquela indumentária quando era corroída pela traça. Jesus fala, a traça, aquela tracinha que eu criei, ela pode corroer a sua roupa, a sua grife, a sua roupa de marca. E o que fala da ferrugem? O tempo corrói. E o ladrão fala sobre a humanidade caída. Ou seja, a imperícia humana, o descaso humano pode pôr a perder a sua vida. Mas o que a Bíblia fala sobre pensamento? Jesus fala, não andem ansiosos por causa dessas coisas. Vocês estão ansiosos. Mas o que a Bíblia fala? Lá em Provérbios 27:3 fala que assim como você pensa, assim você é. Esse texto nos ensina que nós podemos ser influenciados, nossa caminhada de vida é influenciada pelo tipo de pensamentos que nós temos. Lembre que pensamento gera emoção, geralmente emoção gera ação, te impulsiona ou te trava sobre alguma coisa. Então, assim como você pensa, assim você é. Lá em Salmos 81:10, o Senhor fala: como eu queria que meu povo me ouvisse, mas por causa da desobediência, o Senhor falou: eu vou entregá-los às seus próprios pensamentos. Ou seja, seu caminho será destruído por vocês mesmos. E lá em Jeremias 6:16, fala que o Senhor fala ao povo: se vocês ouvirem as minhas palavras, guardarem os meus mandamentos, guardarem as minhas instruções, mas o povo não guardou e ele fala assim: o mal virá sobre vocês. E que mal é esse? O fruto dos seus próprios pensamentos. Então Jesus fala o seguinte, que o processo do tempo, a traça, a ferrugem e o ladrão, a maldade humana ou a inabilidade humana, ou o ladrão que rouba a sua roupa, ou um político que dá uma canetada errada e põe a perder as decisões. E a Bíblia fala sobre a influência dos pensamentos. Jesus fala, diante dessas coisas, não andem ansiosos. Tem alguns dados interessantes, irmãos, que a OMS, eu coloquei aqui, OMS, Organização Mundial da Saúde, diz que o Brasil é o país mais ansioso do planeta. Tem um livro do professor, vou falar pastor, ó, do médico Augusto Cury, chamado Ansiedade, eu li esse livro, ele fala desse SPA, que significa Síndrome de Pensamento Acelerado, e gera várias trava a sua vida, vários problemas de saúde. Então vemos que há um eco sobre o que Jesus falou anos atrás, nos corações das pessoas que andavam com Jesus, que viviam ali, e vemos hoje como isso tem atingido todos nós em algum nível, em alguma situação. Acredito que você que está me ouvindo aqui,
Ou conhece alguém, ou você mesmo, eu já passei por isso, de sofrer algum momento de ansiedade e ficar ou paralisado ou travado por uma circunstância. Então Jesus coloca aqui essa não andem ansiosos. Aquela situação inquieta, o pânico, o medo, a insegurança, principalmente nesse contexto hoje de pandemia. Que alguns estudos têm sido feitos, eu tenho acompanhado alguns, que em algumas regiões, se houve 1.000 infectados, por exemplo, só para você ter a noção de proporção, se 1.000 pessoas infectadas com coronavírus ou com Covid-19, mais de 10.000 andam, ficam desesperadas. Ou seja, o pânico é mais pandêmico, se espalha mais. O vírus do pânico é muito maior, muito mais é, terrível e penetrante nos corações das pessoas do que a própria doença em si. Olha que absurdo. Então Jesus fala, diante disso, da traça que corrói, que consome, as expectativas que nós temos sobre essas questões, irmãos, a traça, o tempo, o ladrão, ou seja, a humanidade caída, vivemos num mundo caído. Pragas, pestes, sempre existiram e acredito que sempre existirão. Volta e meia, talvez tenhamos ciclos, alguns picos ao longo das histórias, talvez eu não esteja vivo para ver, nós não sabemos, mas crises em vários níveis estão presentes, pois somos uma humanidade caída. E qual a solução que Jesus coloca? Qual a solução que Jesus coloca diante disso? Da ansiedade, da preocupação, da inquietação que assola os nossos corações, tiram nossa paz, minam a nossa energia, drenam a nossa capacidade de analisar a vida. Jesus fala, o primeiro passo que Jesus nos ensina está a partir do versículo, acompanhe comigo, vou pegar a anotação aqui, do versículo 26. Portanto, diante disso, não andem ansiosos com essas coisas aqui que eu apontei. E Jesus fala o seguinte, muda o foco agora. Versículo 26. Olhem para as aves do céu. Não semeiam, não colhem e nem guardam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celestial as alimenta. Jesus faz uma coisa interessante, ele tira o foco. Ele tira o foco. Tira o foco daquilo que você construiu, daquilo que você tem certeza. Notem que Jesus fala sobre tesouros na terra. Todos nós temos nossos tesouros, irmãos. Todos nós. Pense, por exemplo, um pai que constrói um patrimônio acreditando que os filhos darão continuidade naquele patrimônio e nem sempre as coisas são assim. Você pode ver que nem sempre os filhos vão dar continuidade. E é o processo natural. Cada um tem um propósito, um chamado nessa vida. E quando, de repente, imagine sua casa, você fez uma casa maravilhosa, montou, colocou mármore Carrara para você. Para muitas pessoas, aquele mármore Carrara caríssimo, que você tanto se orgulha, não passa apenas de uma pedra polida. Então ele coloca, o tempo vai acabar, o processo natural, é só você se olhar no espelho e ver como o tempo assolou a sua vida, a minha vida, quanta coisa se perdeu ao longo da história porque o próprio tempo se encarrega. Então Jesus fala o seguinte, ó, mude o foco. Em outras palavras, se você caiu no poço, pare agora de cavar. Pare de cavar. Caiu no poço, pare de cavar, porque se você continuar cavando, você pode encontrar um porão. Caiu no poço, pare de cavar. E Jesus fala o seguinte: olhe para o céu, olhe as aves, do pardal ao gavião, do pardal à águia. Nota que Jesus fala o seguinte: eles não semeiam. É verdade, não fazem aquilo que nós fazemos. No entanto, contudo, Deus as alimenta. Mas é interessante que Deus não leva a comida para o passarinho ali no seu ninho. Deus deu a capacidade para que eles, cada um na sua espécie, cada um com a sua capacidade, cada um de acordo com o que Deus fez, eles se alimentam. Tanto que o passarinho, quando o passarinho morre de fome, geralmente é porque está numa gaiola. Geralmente está fora da plenitude do espaço daquilo que ele foi criado para ser. Eles são aquilo que Deus os fez para ser. Ele fala, foque nisso. Note que Jesus fala para focar
não nas coisas que nós fazemos. Ele foca, olha o que Deus está fazendo pelos passarinhos. Desde o passarinho que come alpiste até a águia ou o urubu que come carniça, Deus está promovendo e ministrando o cuidado sobre a vida deles. Então mude o foco. Olha o que os passarinhos têm feito. Diante disso, eu achei interessante, irmãos, a gente perceber, quando Jesus fala sobre passarinhos, é certo que eles não semeiam como nós semeamos, não trabalham da mesma forma, mas eu tenho certeza que vários passarinhos são muito mais felizes do que nós em algumas circunstâncias ou do que muitas pessoas. Porque eles estão ali cumprindo um propósito que Deus realizou. O passarinho cumpre um propósito. Então Jesus fala, olha o que Deus está fazendo, porque é isso que nos dá confiança. Se você vê a luz aqui no meu rosto, a luz do sol, por que a gente não fica preocupado, levanta em pânico? Imagine se o sol e a terra se aproximarem. Ou se o sol se afastar, vai congelar o planeta. Por que você não acorda surtado todo dia, imaginando que poderia? Porque há uma fidelidade de Deus que garante isso todo dia. E Jesus fala: ao invés de você se preocupar, focar sua energia naquilo que você construiu, naquilo que você colocou toda a sua confiança, todo o seu desejo, todo o seu anseio, ao invés de você parar nesse foco, ele fala: se você parar apenas naquilo que você fez, você vai sofrer com ansiedade. Ele fala: mude o foco agora. Olhe para o que Deus está fazendo. E Jesus usa algo, uma linguagem até infantil de criança. Deus está cuidando de passarinhos, Deus está cuidando de plantinhas. E ele faz uma comparação com as plantinhas. Olha a vestimenta, olha o alimento e olha as roupas. E ele cita quem? Ele chama o cara da alta sociedade da época, conhecido por todos, Salomão. E fala, nem Salomão em toda a sua glória, em todo o seu esplendor. E alguns estudos, eu acompanhei alguns estudos sobre finanças e economistas, e de fato, é comprovado que Salomão até hoje é o homem mais rico. Tem uma empresa chamada Amazon, talvez você tenha comprado algum produto, algum livro, um livro digital na Amazon, é considerado uma empresa no valor de mais de um trilhão. Uma empresa trilionária, com T maiúsculo. Mas não chega perto, segundo alguns estudos, da riqueza que Salomão conseguiu. E Jesus teve a audácia de falar, olha, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como essa florzinha aqui. Porque pense, irmãos, finalzinho dos anos 80, tente me imaginar com um cabelo estilo Michael Jackson, com Neutrox na cabeça. Lembra do Neutrox? Creme rinse. Os mais velhos aí vão se lembrar. Eu usava um blazer azul marinho de veludo cotelê, camisa branca, calça escura, calça pula-brejo, meia clara e sapato mocassim. Eu ia no salão, na época eu fumava um Marlboro. Para mim eu estava detonando. Agora tente me imaginar hoje, com o cabelo de rabinho que eu usava antes, sobre o ombro, um blazer de veludo cotelê com ombreiras, fora de moda, ridículo. E Jesus fala o seguinte: Salomão, a glória de Salomão ficou fora de moda, mas o mesmo lírio do passado, o mesmo lírio de hoje, e o que será, Jesus fala: o que Deus fez permanece para sempre. O que você faz vai se deteriorar, vai cair de moda, vai perder, mas o que Deus faz vai durar para sempre. E notem que Jesus fala: se Deus tem garantido a sua vida até hoje, vocês que estão me ouvindo, porque pense, tinha pessoas ouvindo Jesus ali. Se Deus garantiu que você está me ouvindo, ouvindo o seu filho, guardando um corpo, será que Deus não vai prover o alimento? Até porque, irmãos, que adianta um banquete maravilhoso, sendo que você não tem uma saúde para usufruir? Imagine que você é um bilionário, dono de cabeças, milhões de cabeças de gado, lá no Mato Grosso, lá nos rincões do Mato Grosso, mas não pode comer uma maminha, um contrafilé com gordurinha, molho de alho, porque o seu corpo não suporta. O que adianta uma roupa de grife com o corpo todo adoentado e entubado? Jesus quis mostrar mais importante do que
Aquilo que vocês acham que é importante, que é a roupa, é o alimento, é o cuidado que Deus tem feito. Ou seja, Deus tem garantido, Ele tem acrescentado. Se nós estamos aqui hoje, irmãos, é porque todas as coisas nos foram acrescentadas. E qual a atitude prática que nós podemos? Eu quero dar algo prático para você. E até sugiro que você anote aí algo prático. Porque Jesus ele continua dizendo, porque se preocupam com as coisas, Salomão, na sua glória, se Deus veste assim a erva, não vai cuidar de vocês? Portanto, diante disso que eu vos afirmei, não se preocupem dizendo o que nós vamos comer ou beber, ou com o que nós vamos nos vestir. E ele prolonga, pois os pagãos, pessoas que não conhecem a Deus, ficam preocupadas, que não têm confiança. E notem que Jesus não fala sobre o poder de Deus aqui. Ele fala sobre o cuidado de Deus com os passarinhos. Deus é masterchef, garçom de passarinhos, alfaiate e estilista de plantinhas. E essa mesma plantinha que Deus cuida, que Deus dá toda a dedicação de cuidado com ela, de atenção, de pintar, de cuidar, de contemplar, pôr a mão no queixo e olhar. Que bom que eu fiz isso, como diz lá em Gênesis. Essa mesma plantinha, ela murcha, morre e vai para o fogo. Porque naquela época, as mulheres, o micro-ondas, o fogão da mulherada da época de Jesus, era um fogão a lenha mesmo. Como algumas casas de campo aí. Que elas colocavam a folha seca debaixo dali do seu forninho para esquentar a sua comida. Se Deus deposita total atenção numa plantinha que cresce, murcha, que é o mesmo lírio que fascina, que é belo, se Deus cuida, não vai cuidar de você ou de mim? Então Jesus não destaca o poder de Deus, mas ele fala o cuidado de Deus. Porque nós podemos saber o poder de Deus e estremecer, mas não podemos, mas nem sempre nós temos confiança. Em Tiago, capítulo 2, versículo 19, acho que é 2,19 em Tiago, 2,19 fala que os demônios, os diabos conhecem a Deus e estremecem diante dele. Eles conhecem e estremecem. Mas tem um detalhe, eles não têm confiança do Pai. O povo viu o poder de Deus no deserto. Muitos que andaram durante o deserto viram o poder de Deus, mas não experimentaram a confiança em Deus. Tem uma diferença. A confiança em Deus. E como confiar em Deus? Qual atitude? Jesus fala, mas buscai o reino e a sua justiça. Ele fala, ao invés de vocês andarem ansiosos, concentrando seus pensamentos em algo que vocês não têm certeza se vai acontecer, diante das notícias ruins que acontecem e abalam e estremecem o seu íntimo, a sua alma, como eu falei, se você pegar algumas estatísticas aí, tem cidades que o número de pessoas em pânico, desesperadas e ansiosas por causa dos noticiários sobre a pandemia é muito maior do que os infectados. Muito maior, é assustador. Ele fala, ao invés de vocês se concentrarem naquilo que o tempo vai gastar, a ferrugem, o tempo, o processo natural das coisas, que é a traça, aquela tracinha que eu criei, vai traçar sua roupa, os seus livros, o seu conhecimento. E a maldade humana, do mundo da humanidade caída, ou da maldade humana direta, ou do descaso humano, ou um mecânico de um avião que esqueceu de apertar o parafuso essencial da turbina, por exemplo. Pensar em algo chocante. Ao invés de você concentrar nisso, porque nós estamos assim no mundo caído e há tantas coisas, por que vocês não se concentram em buscar o reino? E aqui eu quero dar algo prático para você. Bem prático. Como buscar o reino? Olha essa imagem aqui. Imagine que aqui são os pensamentos. Eu incentivo você a escrever esses pensamentos. Tudo que a gente anota é mais importante. Você escreveu a sua certidão de casamento, quando você casou, o seu contrato da sua casa, os seus bens, a documentação dos seus filhos no nascimento da escola. Tudo que anotamos, damos uma importância. Isso é importante. Eu aconselho a você a anotar. Aqui em cima, coloque uma lista de pensamentos que te preocupam, que te inquietam, que tiram a sua paz. Pensamentos esses que não deixam você dormir direito, que compromete
o seu relacionamento familiar, no trabalho, o seu desenvolvimento. Coloque uma lista aqui. Quais são os pensamentos que geram ansiedade? Agora você vai pegar esses pensamentos e vai verbalizar em oração. Você vai colocar em oração. Por exemplo, vou colocar uma coisa bem prática. Eu passei uma época, em 2006, eu tive um problema com cartão de crédito por causa da falta de administração correta. Entrei no rotativo do cartão de crédito. Quem passou por isso deve saber. O cartão de crédito, as dívidas se acumulando, pagando na época só o valor mínimo. Então, todo mês, quando vinha o boleto, a fatura, era um soco no estômago. Era como se fosse uma apunhalada no peito, sempre essa inquietação. E aquilo me inquietava, me inquietava. Foi nesse momento que comecei a colocar diante de Deus esse problema. Ao invés de ficar ruminando sobre o problema que vai gerar, eu não paguei essa dívida, fiquei em inquietação, gerando aquele medo. Começa a orar, verbalizar o que a Bíblia diz sobre os problemas. Falando sobre dívida, por exemplo, Filipenses 4,19. E o meu Deus, segundo a sua graça, há de suprir todas as minhas necessidades em glória em Cristo Jesus. Comece a colocar todo o pensamento que te preocupa, que te inquieta, transforme em oração. Buscar o reino, Jesus fala, é fazer o que está em desordem, você colocar em ordem pela oração. Sabe o que é maravilhoso, irmãos? Algumas pesquisas hoje falam sobre neurociência. Se você acompanhar aquele Pedro Calabresa, ele é cientista, neurocientista, especialista em mente, até Augusto Cury e tantos outros, eles falam da importância da oração, da meditação, coisas milenares, informações que Jesus já mostrou na sua palavra, dessa importância de você trazer, organizar. A oração, ela organiza seus pensamentos. Aqui está um embaraço, está uma maçaroca de pensamentos que começam ali a atravessar e prejudicar. Quando você anota, eu estou endividado com cartão de crédito, eu tenho uma pendência financeira. Um exemplo, você coloca aqui, Senhor, eu estou com esse problema. Sabe o que eu fiz uma vez, irmão? Estava endividado, peguei todos os meus boletos que estavam ali, coloquei diante da cama, no colchão da cama, dobrei ali e comecei a orar. Senhor, estou com essas dívidas, esses problemas têm me inquietado. A oração, não que a resposta venha imediata, mas o fato de você orar, saber pontualmente, é isso que está me inquietando e é isso que eu vou colocar diante de Deus, você começa a tirar essa carga. O problema é quando você está embaraçado, imagine, irmãos. Imagine um dragão, como na mitologia grega, a Hidra. A Hidra era um dragão que tinha várias cabeças. Quando você cortava a cabeça da Hidra, vinham outras cabeças. Imagine várias cabeças. Aqui é um problema, você corta o problema e nasce outro e vai se avolumando. Quando você começa a colocar em oração, é como se Deus colocasse uma coleira, uma focinheira nesse dragão que vem rosnar diante de você. Você começa a harmonizar e organizar seus pensamentos. Qual o outro passo? Terceiro passo. Qual a atitude prática que eu posso fazer? Isso eu fiz. Preocupação, dívidas financeiras. Comecei a orar sobre esses problemas. E aqui eu comecei a listar qual atitude, tanto está direcionando para a mão aqui, qual atitude prática que eu vou tomar? Sabe a atitude que eu tomei? Fiz um empréstimo consignado na empresa. Você tem a opção de, coloca na lista quem poderia, meu pai emprestar, um vizinho, o cunhado, um parente, quem poderia me ajudar financeiramente, alguma reserva financeira, ou vender algum bem para gerar o dinheiro para pagar essa dívida que está me inquietando? Pensa nisso, lista isso. Ao meu exemplo, o que eu fiz? Eu tomei atitude prática. Fui na empresa, fiz um empréstimo consignado. Aquelas dívidas que vinham, aqueles boletos desesperadores que vinham todo mês, me inquietando e me perturbando, eu converti em oração. Senhor, é isso. Agora o plano de ação. Quais pessoas eu vou buscar? Fui na empresa, fiz um empréstimo consignado. Com o empréstimo que eu consegui pagar essa dívida. Ou seja, não vinha mais a fatura, não era mais um susto que me gerava aquela ansiedade. Agora pense, eu ficava o mês todo remoendo a fatura que viria no final do mês. Quando eu fiz isso, não estou dizendo que é a melhor maneira, irmãos, mas dizendo que alguma coisa. Isso porque Paulo, lá no capítulo 4 de Filipenses 4, 6, ele fala: apresente a Deus, ao invés, não andem ansiosos.
Paulo usa a palavra de Jesus. Não andem ansiosos, mas comecem a orar sobre isso. Orem sobre isso. Listem sobre isso. Verbaliza a palavra de Deus sobre essas situações. É isso que nós precisamos, verbalizar. Não andem ansiosos. E com a atitude prática? Aqui Salmo 90, 17 fala que o Senhor nos abençoe, consolidando a obra de nossas mãos, fazendo-nos prosperar, nos dando sabedoria. E é interessante que começa a gerar aqui, irmãos, um ciclo virtuoso. Porque quando você tira, vai listando os problemas no papel e colocando eles em oração diante do Senhor, apresentando, o Senhor dando sabedoria como colocar, isso vai gerando bons pensamentos. É o que Paulo fala em Filipenses 6,4, que eu vou ler agora com você. Estamos acabando, estamos terminando. A Selma diz aqui que é muito bom identificar o problema. Isso. Isso é muito importante, irmãos. Como a Selma colocou aqui, identificar o problema. Como tem uma frase atribuída a Einstein, como que é? Problema entendido, 50% resolvido. Pode ver, eu tenho uma frase que eu sempre falo, o meu maior problema, guarda aí, o meu maior problema são os problemas que eu ainda não tive. O meu maior problema são os problemas que eu ainda não tive. A ansiedade trabalha muito nisso. Problemas que a gente não teve ainda. Jesus fala, diante daqueles problemas e situações, identifique. Por isso que é bom listar. Eu coloco aqui, ó. Eu listo meus problemas. Eu tenho um caderno de oração, irmãos. Eu aconselho. Tenha um caderno de oração. Eu tenho um caderno de oração. Eu tenho uma agendinha de oração que eu escrevo as minhas orações. Eu escrevo mesmo. Pai, eu escrevo. Esse problema tal está me inquietando, pondo o problema. E eu creio que segundo a sua palavra, e você vai se alimentando. E você vai ver, tira daqui da mente, tira, que está te inquietando. E começa a listar, põe no papel. Põe no papel. Identifique quais são. Coloque, Senhor, esses problemas identificados estão tirando a minha paz. Não deixa que ele te sufoque. Que a ansiedade está... Tanto que o original, a palavra original no grego e no latim, está relacionado com ânsia, com sufocamento, com estrangulamento, que você sente ou estrangulado ou estirado. Alguém puxando você, você fica dividido em vários lados e fica paralisado, tenso, ou fica desesperado de um lado para o outro, tentando buscar. Isso gera uma tensão, a energia, começa a liberar químicas negativas que nós hoje a ciência tem mostrado, químicas negativas, questão emocional, hormonal, uma série de coisas, queda de cabelo, problema de pele, problema estomacal, refluxo, uma série de coisas. Vai somatizando. Mas é interessante que a ciência também nos mostra que o caminho inverso também é possível. Que quando você coloca essa carga, tira esse peso de você. Como diz lá em 1 Pedro 5,7, lance sobre ele as suas ansiedades, porque ele cuida de nós. Deus vai te orientar a tomar um passo. No meu caso foi a dívida que me preocupava, eu apresentei com um boleto na mão, Senhor, olha aqui, pai, isso está tirando a minha paz, está me inquietando. E a atitude, fiz o empréstimo consignado. E gerou um ciclo virtuoso. Vamos lá para Filipenses 4. 4,6 que diz: Não andem, Paulo usa as palavras de Jesus, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração, súplicas e com ação de graças, ore, tá vendo? Apresentem a Deus seus pedidos. Olha o que ele fala, e a paz de Deus, que está além, que está além do entendimento humano, que excede, vai guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. E prossegue. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for de boa fama, amável, se houver alguma coisa excelente, nisso pensais. Sabe o que acontece? Você começa a gerar esse ciclo. Eu coloco diante de Deus, e ele continua no versículo 8, versículo 9, dizendo: ponham em prática tudo que vocês aprenderam e receberam e ouviram,
e o Deus de paz será com você. Coloque em prática e comece círculo. E esses pensamentos começarão a ser substituídos por bons pensamentos. O Senhor vai começar a substituir. Porque se você apenas esperar nos seus pensamentos ou nas suas certezas. Oi? Vou deixar mais pertinho para vocês aqui. Estão vendo? Eu vou fotografar, vou colocar no Face também. Maravilha aí. Opa. Eu vou disponibilizar para vocês. A Nilza diz assim que o caderno também nos fortalece a fé a cada oração respondida. Isso. Maravilha, Neuza, é isso mesmo. Nós temos um caderno de oração, eu e a Débora, nós temos um caderno que está décadas conosco. Eu tenho uma agenda de listas de pedidos. E sabe o que é maravilhoso, irmãos? Quando eu folheio as páginas amarelas daquele caderno de oração, eu começo a ver orações respondidas. E outras eu louvo porque, graças a Deus, Deus não respondeu, não atendeu aquela oração. Então você coloca, depois eu vou colocar também isso. Anote, coloque seus problemas, identifique que problema que é. Identificou esse problema? Senhor, esse problema identificado. É um autodiagnóstico mesmo. Coloco deixe na mão dos médicos e do médico. Senhor, meu diagnóstico é esse: ansiedade, insônia, impotência sexual, é uma realidade, isso atinge. Falta de paciência, irritabilidade, insônia, medos secretos, medos súbitos, pânico, uma série de coisas. Coloque, Senhor, isso está me atingindo. E medite na palavra. E é interessante que o Senhor nos dá e coloque em prática. É a terapia ocupacional do Evangelho. Coloque em prática. Na semana passada eu falei na sala de oração, aquele episódio da viúva, e eu falei um pouco sobre isso. Ela desesperada porque perdeu o marido, ou seja, a base financeira da casa, ou seja, a doença que tirou a vida do marido, consequentemente tirou a renda, e agora ela está prestes a perder os seus filhos porque os credores queriam levá-los como escravos para pagar a dívida. E ela vai até quem? Até Eliseu. E Eliseu pergunta: o que você tem em casa? Eu falei sobre os recursos escondidos de Deus em casa. E ela fala: apenas uma tigelinha com azeite. Ele falou: vá na casa das pessoas. Peça muitas vasilhas, muitas tigelas, muitos recipientes. Entre você com seus filhos que estão prestes a serem escravos, se a coisa não mudar, se juntem em família em casa. E diz que a mãe colocava e ia despejando. E é interessante que o milagre não estava na botija que derramava e nem na botija que recebia o milagre, mas no processo, no fluxo do cair, do descer do azeite, na atitude prática, o Senhor estava abençoando. Lá em Gênesis, lá em Êxodo 14, 15, quando o povo se vê diante do Mar Vermelho, perseguidos pelos egípcios enfurecidos, montanhas dos lados, o Mar Vermelho não tendo para onde ir, Deus fala para Moisés: Moisés, o que você tem na mão? Por que clamas a mim? Toque na água. E ali o mar se abriu. Então, a atitude prática depois desse exercício é a garantia que Deus vai fazer pouco a pouco. Porque geralmente nós ficamos ansiosos, inquietos e pensando: que atitude? Você já reparou na sua vida que quando você faz ao bem para uma pessoa, ou participa de alguma atividade, ou social, alguma coisa, ou algum conselho, ou um presente que você dá para alguma pessoa, você se sente bem também? Porque fazer o bem faz bem. Simples assim. Fazer o bem faz bem. Quando a atitude de ajudar, de abençoar uma pessoa, você gera esse círculo virtuoso em nossas vidas. E para acabar, Jesus, vamos lá para Mateus de novo, estamos finalizando. Então, buscar o reino é você colocar quem vai dominar os pensamentos intrusivos ou o que o Senhor fala. Jesus fala: olhe para o foco, olhe para o que Deus fez. Buscar o reino. Pois os pagãos, pessoas que não conhecem a Deus, pois os pagãos é que correm, os que não conhecem a Deus correm atrás dessas coisas. Mas o vosso Pai Celestial, Ele cuida de vocês. Eles sabem. E agora, qual que é o segredo desse danoninho, irmãos? O ano era 2001, eu e a Débora recém-casados, final do ano. Eu estava desempregado e alguns trabalhos, fazia alguns bicos. E aquela inquietação, pagando aluguel, eu já compartilhei uma vez sobre isso. Aquela dificuldade, sem recursos. Eu lembro
como se fosse ontem, irmãos. Aliás, como se fosse hoje, muito claro para mim. Que estava em casa, não tinha, só tinha arroz, a gente até brinca, arroz de ontem, o arroz velho. Não tinha nada. Nós tínhamos uma continha, Jacinto, né, amor? Débora tá aqui do meu lado. Um tal de Jacinto que, uma época a gente ficou numa dieta a semana inteira, comendo sardinha e que suco, irmãos. Uma situação terrível. Estava em casa, de repente uma buzina. Nós morávamos em aluguel e tinha algumas pessoas que moravam também nesse mesmo quintal, no quintal grande. Tinham 3 casas ali, além da casa do dono das casas ali, do, do síndico das casas de aluguel. E a buzina insiste ali e eu pensei que fosse com o vizinho. Aí quando eu fui ver, para minha surpresa, eram meus pais. Nesse mesmo ano, 2001, que nós tínhamos casado, final do ano, minha mãe foi acometida de câncer. Minha mãe quase morreu, câncer no útero. Quase morreu, irmãos, quase morreu. Ficou no Santa Marcelina, houve um erro na cirurgia, várias situações. E minha mãe, com sorrisão de orelha a orelha, passou em casa, nós nem esperávamos. E no nosso problema, a gente não, eu e a Débora, a gente guardava entre nós. A gente marcava no caderninho e orava. Nem esperava, a gente não falava pro meu sogro, pro Elomar, nem pra minha mãe, nem pro meu pai. Só que minha mãe chegou nesse dia. Quando eu vou atender, era minha mãe. Vou para fora, minha mãe, ó, a gente foi no mercado e fez uma compra e lembramos de você. Resolvemos fazer uma compra para vocês. Tinham 2 compras, irmãos. Minha mãe fez uma compra para ela e uma compra. Ali tem coisa, arroz, feijão, coisas que você espera em toda compra. Só que não tinha criança pequena, mas tinha o bendito, abençoado Danoninho. E quando eu li esse texto, lembrei desse episódio. Sempre quando eu compro um Danoninho, irmãos, eu como um Danoninho com as crianças aqui, eu como mais que as crianças. Eu lembro desse cuidado de Deus. Jesus fala, vocês não são como pagãos, vocês não são como filhos bastardos que estão ao relento da vida. Vocês não precisam andar assim, afoitos, porque Deus sabe, nos mínimos detalhes, aquilo que você gosta. Eu sou daquele que gosta de comer danoninho com colher pequenininha, só molhando a pontinha do danoninho para durar mais, irmãos. Eu sou assim. E Deus, naquela compra com arroz, feijão, óleo, leite Italac, as coisas básicas de uma cesta básica mesmo, tinha ali um danoninho. E sempre quando eu vejo, eu relembro isso, irmãos. Esse danoninho virou um marco, virou um memorial, virou uma fotografia. Sempre quando eu olho, ó, Deus cuidou de mim nos mínimos detalhes. Já pensou, irmãos? De Deus cuidar de você no mais íntimo do seu ser, saber exatamente o que você gosta? De Deus, de repente, estar inquieto, ouve uma música, um louvor, ou alguém dá uma palavra, ou até num desenho. Eu gosto muito de desenho animado. Eu vejo muito evangelho em desenhos, em filmes eu vejo o evangelho. Deus usa uma situação, uma música, não precisa ser música gospel, evangélica não, irmãos. Pode ser uma música, toquinho, alguém que quando o Senhor usa aquilo, é aquele memorial. É o danoninho que você abre e lambe até, quem colocou aqui foi o Ricardo? Você lambe até a tampa do danoninho, irmãos. Porque Deus cuida nos mínimos detalhes. Então o que eu aprendo com Jesus e com esse danoninho é que eu posso confiar em Deus. É que eu posso me debruçar. E sabe o que é interessante que ele fala no final? Busca o seu reino. Busca o reinado de Deus. Ao invés de pensamentos destrutivos, todo pensamento que vier já transforma em oração. Todo pensamento. Ah, eu tenho que... Tem alguém doente. Senhor, fulano está doente e essa doença na minha família tem tirado a minha paz. Tem me inquietado. Tem até atingido o meu estômago, tem ficado com insônia, não dorme direito. Senhor, eu coloco diante disso. Vai jogando as cargas. Vai jogando as cargas. E ao longo do dia, que procure algo prático relacionado com a atitude que você pode tomar com relação àquilo. Jesus fala, busque a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Note na palavra, é apenas um acréscimo. Depois que você fizer tudo isso, direcionar seus pensamentos em Deus, levar o que está te inquietando a Deus, verbalizando em oração. O problema está aqui, você vai colocar, pôr no papel o que está acontecendo, verbalizando em oração. Buscar uma atitude prática sobre aquilo. Se é um rancor, um ressentimento com alguém, colocar diante do Senhor, estou ressentido, Pai,
com tal pessoa me inquietando. Ore sobre isso. E ore para que surja uma oportunidade de repente, você fazer o bem ou receber o bem daquela pessoa que te maltratou. Pense a série de coisas. Esse exercício, depois que você fizer isso, colocando diante de Deus, colocando marcos, estabelecendo marcos, como esse danoninho, que é um marco, uma fotografia, que é um memorial. Nesse dia o Senhor lembrou como eu sou, daquilo que eu gosto, o Senhor me conhece. Não é apenas o poder de Deus, que muitas vezes, irmãos, nós pensamos no poder de Deus sim. E às vezes ficamos até. Sabia que tem pessoas, eu mesmo já fiquei ressentido com Deus. Como é que pode um Deus tão poderoso, tão maravilhoso quanto Ele me deixar sofrendo? Às vezes nós podemos ficar ressentidos até sobre o poder de Deus. Mas quando você sabe que Ele é Pai, Jesus fala, o Pai cuida de vocês. Quando você fizer tudo isso, as demais coisas serão um acréscimo. Em outras palavras, irmãos, depois que você fizer tudo, Deus vai acrescentar. Deus vem e coloca, em outras palavras, a cereja do bolo. Essa é a cereja do bolo. Depois que você pegou, né? Minha mãe sempre faz bolo de mandioca, ralou a mandioca, limpou a mandioca, cozinhou, fez uma série de coisas. Obrigado, amor. Beber meu suco da Sabesp aqui. É bênção de Deus, irmãos. Meu suquinho da Sabesp. Depois que você fez tudo, fez o bolo, no final o Senhor põe a cerejinha. É o chorinho do caldo de cana. Sabe o chorinho do caldo de cana? Porque você foi na feira, saiu de casa, levantou, comprou o caldo de cana, ele põe aquele acréscimo. É o chorinho. O chorinho de Deus é aquela coisa, compre, pague 3, leve 4, mas você vai ter que pagar, tomar atitude. A atitude não é pagar pela graça de modo algum, irmãos, mas é pensar o que cabe a me fazer. Assim como os passarinhos, Deus garante porque Deus deu a capacidade instintiva, no instinto do passarinho, de sair. Porque o passarinho não teme quando quebra o galho, porque ele sabe que tem asas para voar. Porque a águia sabe que pode atacar aquela presa de um coelho. Eu vi um documentário que uma águia ataca até um lobo. Quem foi que deu isso para ela? O nosso Deus. Quem é que ensinou ao papagaio, ao periquito, que comer sementinhas de girassol faz bem para ele? Quem ensinou o pardalzinho que aquela minhoquinha que ele sai do ninho, sai ciscando nas folhas, no mato, embreando, né, a sua selvazinha ali, sabendo que aquele alimentozinho é bom para ele? Quem ensinou o cachorrinho que comer aquele matinho vai fazer bem para o intestino dele? Quem ensinou, irmãos? Se Deus ensinou, deu essa condição, e eles exercem a sua natureza, o cachorro cachorreia, o pássaro passareia, o gato gateia, a flor floreia, o lírio lireia. Enfim, você pode ali recitar ou verbalizar tudo isso. O lírio que recebe a luz do sol faz todo o processo na busca nas raízes, os lençóis de água na terra. Quem fez isso? E o Senhor acrescenta porque eles exercem aquilo pelo qual eles foram criados. O cachorro, ele sabe cachorrear, o gato gatear, o passarinho passarear. Então, Jesus, olhe para a natureza, que eles cumprem o papel daquilo que eles são. Eles vivem de acordo com aquilo que Deus os fez para ser. Então, todo filho de Deus, filha de Deus, sabe que diante das tribulações eu vou me jogar, mergulhar, me lançar, me arremessar nos braços do Pai. E fazendo isso, ele fala: busque esse reino e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Pois basta, portanto, não se preocupem com amanhã. Basta a cada dia o seu próprio mal. Se você começar hoje, sábado, que dia hoje do mês? Sábado, dia 9, sábado, dia 9 de maio de 2020. Vê quais são os pensamentos que te afligem. Hoje, colocando os seus pensamentos
diante de Deus, apresentando, listando em oração, estou dando uma atitude prática sobre alguma coisa, Jesus fala, você já ganhou o dia, pois basta a cada dia o seu próprio mal. Um dia de cada vez. Um dia. Deus nos deu ombros para suportar apenas a carga do dia de hoje. Então te convido e te desafio hoje, colocar essas cargas de hoje aqui, só de hoje. Tem uma preocupação sobre o amanhã? Coloque diante de Deus. Não permita que essas preocupações de hoje, ou sobre o amanhã, ou daqui a 5, 10 anos, te paralise no hoje. Hoje é sabadão. Você pode comer, hoje está friozinho gostoso, hoje você pode comer uma feijoada. Deixa estar com a família, celebrar que você pode ter o tempo de oração, mas ter o tempo de, sei lá, maratonar uma série aí, um filme legal na Netflix. Com a família, você pode experimentar isso. Dedilhar o violão, desenhar, rabiscar. Ou comer um danoninho hoje. Mas o que eu aprendo com Jesus é confiar em Deus. Estabeleça marcos. Ponha, rememore aquilo. Tire o foco do problema. Não estou falando para você ficar alienado. Eu acompanho os noticiários. Eu acompanho. Vejo por cima, mas eu prefiro focar minha energia naquilo que a palavra diz. Aqui, ó. O que a palavra de Deus diz? O que o Evangelho tem falado? Tenha memoriais. Estabeleça marcos sobre a sua vida. Identifique quais são esses problemas que inquietam, que gelam, que te paralisam. E coloque em oração. E coloque em prática. E o Deus de paz será com você. E todas as coisas, depois que você fizer isso, tudo será acrescentado. Lembre quando Jesus, diante de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, todos famintos, desesperados, com fome, Jesus fala para os discípulos, mandem que o povo se sente em grupos de 50 e 100, se organizem entre si. Faça isso. Jesus pega o pão, o peixe, reparte. Pai, valeu. Só tem isso aqui, é com isso que o Senhor vai abençoar. Ele reparte e à medida que eles foram distribuindo, o milagre foi acontecendo. À medida que eles ouviram Jesus, se organizaram de acordo, organize a sua vida, seus pensamentos, de acordo com aquilo que Jesus disse, e seguiram aquilo, o Pai foi acrescentando. E diz a Bíblia, estamos até já cientes do milagre que ele fez, que Jesus alimentou 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Porque todas as coisas foram acrescentadas. E aquele milagre foi num dia. Ou seja, só aquele dia para agradecer. Só aquele dia para se organizar. Só aquele dia para agrupar o povo. Só aquele dia para ficar de bucho cheio, em gratidão, e ainda sobrou, irmãos. Pense nisso. Guarde isso. Pegue essa palavra. Pegue essa palavra. Não digo, não apenas leia isso aqui, ó. Devore. Devore essa palavra. Sabe? Devore essa palavra. Guarde essa promessa. Liste os seus problemas e coloque, Senhor, é isso que tem me inquietado. É isso que tem me paralisado. É isso que tem me deixado sem dormir direito. Coloque diante do Senhor. Tudo aquilo. Lançai sobre ele todas as suas ansiedades, pois ele cuida de nós. Eu gosto muito, Salmo 16:7, que fala que o Senhor é o meu conselheiro e até a noite ele fala ao meu coração. Pega essa palavra. Maravilha? Vamos orar? Vou orar com você agora, tá bom? Vamos orar. Meu Pai, que maravilha, Pai. Ver esse sol adentrando essa sala. Imagino que na casa dos meus irmãos e irmãs, de todos que estão aqui ouvindo, ou mesmo aqueles que nem olham para o Senhor, mas a luz do sol brilha. O cantar dos passarinhos ecoa no céu azul, Pai. Eles que saem ciscando no matinho, comem as sementinhas, as minhoquinhas, as sementinhas de girassol. E o Senhor deu essa inteligência para eles, esse instinto para eles. E eles viram nossos professores. Jesus, teu filho, nos manda olhar os passarinhos, olhar as florzinhas. O Senhor é masterchef de passarinho, é alfaiate de plantinhas, cuidando de todas elas, pois
toda a criação cumpre o seu propósito, Pai. O sol está ali. Isso nos dá confiança. Não nos dá pânico de saber que, acordar com pânico achando que o sol pode cair de repente, a Terra, o planeta pode sair do seu eixo, sair do seu eixo cósmico, Pai. Pode sair da sua rota, da sua rotação no universo. Ou que um meteoro, ou que pode vir aqui dizimar. Nós não acordamos com esse pânico porque o Senhor cuida. E Jesus nos ensina a cuidar, Pai. A acreditar no seu cuidado. Por isso, em nome de Jesus, guarda o nosso coração. Colocamos nossas ansiedades, colocamos entes queridos, Pai, que estão enfermos. Há muitas notícias ruins, mas tem muita notícia boa, Pai, acontecendo. Por isso, guarda o nosso coração. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te agradeço pelo teu amor, pela sua bondade. Em nome de Jesus. Quanta coisa boa o Senhor tem feito. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Maravilha, gente boa de Deus. Muita coisa boa. Tem muita tragédia, mas tem coisa boa. Essa semana nasceu a Julinha. A Julinha é filha da Dani. Foi ontem, né? A mãe da... Ela tem a foto. Já é celebridade no Face, no Instagram já, irmãos. Olha quanta coisa boa. A mãe da Delma saiu, foi curada de coronavírus. A irmã Silvana foi curada. Olha quanta coisa boa. Nós, Pastor Sócrates, não sei se vocês conhecem o Pastor Sócrates, irmãos. Eu acho que vocês conhecem o Pastor Sócrates. Houve uma maratona, houve ali uma força-tarefa de oração, irmãos. Um batalhão de joelhos dobrados, línguas clamando ao Senhor. Orou, quanta coisa boa. Você está aqui. Deu um probleminha técnico no início, mas quanta coisa boa, irmãos. Quanta riqueza nessa palavra. Então pense nisso. O que o Senhor te ensina? O que o Senhor te ensina sobre o cuidado de Deus? Quais são os marcos? Quais são as lembranças e fotografias, irmãos, que guardam um segredo do cuidado de Deus? Que Deus cuida de você, sabe? Nossa, o Valdemiro tocou no coração da minha mãe. Não tinha nem filho pequeno, mas ele gosta disso. Porque Deus é Pai e Ele cuida. Tem problemas? Tem, mas coloca diante dele. Maravilha, amados. Deus abençoe em nome de Jesus. Bom sabadaço aí. Sucesso, um beijão no coração. Maravilha, aquele abraço. Tchau, tchau. Algum comentário aqui, irmãos? Eu vou compartilhar com vocês depois, tá? Para vocês pensarem nisso. Tá? E aqui, irmãos, cadê o material aqui? Coloquem no papel, isso é sério, irmãos. Coloquem hoje. Basta cada dia. Foque no dia de hoje. Sábado, dia 9 de maio de 2020. Foque em qual atitude de oração prática que você pode tomar. Atitude que você pode tomar para que você possa confiar no Senhor. E confie nele, irmãos. Porque no final dessa jornada aqui, nós temos o abraço do Pai. Maravilha, irmãos? Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado mais uma vez por acompanhar, irmãos. E hoje à noite, nós teremos também a aula da Larissa, só para comunicar aos irmãos. Teremos a aula da Larissa sobre o tema deuses falsos. Maravilha. Danoninho, pastel, caldo de cana, muita coisa boa, hein? Foi bem... A Sofia ali, ó. Gostaram do look? Ai, ai, ai. Maravilha, irmão. Deus abençoe.